unidos aqui no nosso painel sobre promoção. Nossa próxima palestrante é a senhora Melissa Vogel, a quem eu chamo ao palco. Ela tem muita experiência em mídia, publicidade e pesquisa de mercado. Foi CEO da Kantar Ibope Media e atuou como presidente do IAB Brasil. Atualmente é consultora estratégica, conselheira da APP Brasil e do Conselho Consultivo do curso de Comunicação na ESPM. Vai trazer todos os destaques para nós também, então vamos recebê-la com uma grande salva de palmas. Bem-vinda. Bom, gente, boa tarde. Uma alegria enorme estar aqui. Não sei onde está o Ricardo, onde está o Wilson, mas muito, muito feliz pelo convite. E para mim, que a vida inteira trabalhei com comunicação, com mídia, com dados, tem sido um grande dia de muito aprendizado, porque eu pouco conhecia do mercado de agro e cada vez que eu ouço uma palestra, ouço um conteúdo, estava batendo um papo aqui com o Paulo, já foram 2 minutos que eu aprendi muita coisa, então obrigada pela oportunidade. E vocês vão ver que na minha apresentação eu vou falar sobre o mix de comunicação como estratégia de sucesso. E ao longo da minha fala, eu vou trazer dados. E por que eu trago dados? Porque eu construí, toda essa minha carreira em cima de informação e eu acredito muito que uma construção e gestão de dados bem feita, com objetivo, com propósito, com intenção, seja para planejamento, para tomada de decisão ou para mudar a rota, é fundamental. Então vamos começar falando de algo que é super importante e que para mim poderia estar presente em qualquer um dos 5 P's, que é o consumidor. Seja qual ele for, seja o produtor rural, seja nós como indivíduos, como pessoas, tudo acontece por conta do consumidor. E não é por um acaso que tanto na minha apresentação como na apresentação de manhã do Adriano, que falou sobre processos, a primeira coisa que ele trouxe foi a jornada do consumidor. E aqui, nessa definição, ela realmente virou um labirinto de interações. Gente, entre o conhecimento da marca, da existência do produto, até a tomada de decisão, ou seja, desde o primeiro estímulo até a tomada de decisão, esse consumidor já navegou, já trafegou, já foi impactado várias vezes. Então, aquele mesmo funil que o Adriano falou que não existe mais, ele não existe mais mesmo. Não existe um processo linear de tomada de decisão de compra. Talvez, a gente continue passando por esses momentos, que é um momento de consciência, a gente conhece a marca, a gente tem interesse por aquela marca, a gente considera, a gente cria um desejo, a gente vai lá e compra e recompra. Então, seguramente, essa questão de topo, meio, fim de funil, começa, aliás, há muito tempo, já mudou muito. Hoje, a gente fala desses mesmos momentos, a gente fala de continuar tendo atração, desejo e vontade de compra, mas tudo isso de uma maneira muito confusa e bagunçada. Porque o consumidor vai e volta em vários momentos na sua jornada. Então tem horas que ele decidiu por uma marca. Ele está indo comprar, ele foi abordado por qualquer coisa, qualquer comunicação no celular. Ele muda de ideia. Quantas vezes o consumidor não muda de ideia no ponto de venda? Por quê? Porque ele está com o celular na mão, ele descobre um preço diferente, ele descobre uma outra forma de comprar. E mais do que isso, nessa jornada, olha quantos pontos de contato diferentes esse consumidor tem. Ele passa pelas mídias tradicionais o tempo inteiro, ele passa pelo digital, seja para se informar, seja para buscar o produto. Tem uma influência ainda super grande do boca a boca. Pode ser que esse boca a boca não é mais o colega te cutucando ou te ligando, mas esse boca a boca está no review. Toda vez que você lê um review, um resumo de alguém, isso continua sendo um boca a boca. E essa jornada não é só a jornada para nós consumidores, é uma jornada também do próprio produtor rural. O produtor rural também passa por essa mesma jornada, e uma jornada onde a gente consegue fazer um paralelo muito claro com todos os pontos de contato. E uma coisa super importante, somos pessoas íntegras. Ou a nossa vida é integrada com aquilo que a gente faz. Esse produtor rural, ele não está o tempo inteiro em busca de informação técnica, quando ele está interagindo com alguma mídia ou com algum recurso de comunicação. Ele pode estar se entretendo, ele está num contexto diferente, mas aquele momento também é um momento de abordagem. Então ele passa, por exemplo,
por canais e TVs com conteúdo rural, ele passa por conteúdo técnico, ele visita campo, ele vai na loja física, ele vai para evento, ele vai tanto para se informar, para fazer relacionamento, mas ele também vai ter os seus momentos aí, então, de entretenimento. Ou seja, nesse contexto, o consumidor está cada vez mais empoderado. É só pensar na gente, né? Hoje, quando a gente vai comprar qualquer coisa, a gente tem interesse por um produto, a gente tem tanta informação na nossa mão. Se fosse há 3 anos atrás, eu até podia falar que essa informação até podia ser um pouco mais passiva. Você tinha que ir atrás. Agora com o IA, isso mudou completamente, porque você também pode perguntar, você pode checar, você pode validar. Ou seja, esse alto volume de informações é o primeiro ponto que empodera muito esse consumidor. O segundo ponto que deixa esse consumidor extremamente empoderado é, ele não só tem informação, mas ele tem um número tão grande de possibilidades de compra que vai desde diferentes produtos, diferentes marcas, produtos substitutos, inovações, preços e canal. E, finalmente, aquela história ali do boca a boca, que agora ganha um outro nome, né? Ele está o tempo inteiro podendo ver reviews, entrando em fóruns para comparar preços. Existe um dado que eu gosto muito, que é esse dado de uma pesquisa da Stefanini, que diz que 48% aqui não é do produtor rural, somos de todos os consumidores, mas isso seguramente vale para lá. Utilizam ferramentas online para planejar melhor suas compras. E 70% vai priorizar o equilíbrio entre preço e qualidade, e eu já vou falar bastante dessa dicotomia entre preço, marca e qualidade. Acho que aqui vale a pena a gente se focar bastante. Ou seja, gente, nesse ambiente cada vez mais complexo, as marcas vão crescer quando elas são vistas, elas são lembradas e reconhecidas. Por que essa diferença entre ser lembrada e reconhecida é fundamental? Você pode lembrar de uma marca pode estar no seu top of mind, mas no final das contas não adianta só ela estar lá se você não reconhece o valor dessa marca. E reconhecer o valor dessa marca é entender o quanto ela é funcional para você, quais são os benefícios que ela te traz. Então, é muito importante, no final das contas, conhecer essa marca, mas com profundidade. E quando a gente fala de conhecimento de marca, a gente está falando então de duas coisas. É a combinação entre o brand recall, que é a lembrança, mas também, de novo, o reconhecimento dos atributos, que podem ser tanto funcionais como emocionais. Então, é importante, quando a gente fala de desenvolver um branding de uma marca, desenvolver a imagem, a reputação dessa marca, mesmo que seja um produto técnico, mesmo que seja um produto para resolver um problema profissional. Nós somos pessoas, e como somos pessoas, existe sempre um fator emocional atrelado a essa decisão. Ou seja, gente, não basta ser lembrado, tem que ser lembrado com confiança, propósito e significado. Ou seja, aquela frase de que para eu consumir algo tem que fazer sentido para mim, de fato tem que fazer sentido. E se em alguns momentos o sentido, infelizmente, não é o valor e o atributo da marca, a gente corre o grande risco dessa decisão ser só baseada em preço. E o Bruno falou bastante isso durante a apresentação dele. Aliás, está super alinhada a nossa apresentação, Bruno. Você vai ver que ainda bem, né? Não estamos falando bobagem aqui, está tudo certo, né? Bom, então, no final das contas se eu preciso que essa marca seja vista, lembrada e reconhecida, investir em comunicação é fundamental. Por 2 lados. Primeiro é o lado do consumidor, tá? E gente, estamos aqui por conta dele, tá? Estamos aqui porque do lado de lá tem alguém que vai comprar o nosso produto. 52% dos brasileiros comentam sobre as propagandas que assistem. Esse é um dado que está lá na plataforma da Globo Gente. E quando a gente olha para esse número vai valer para tudo. E é interessante, por que ele comenta? Ele pode comentar porque ele achou aquela peça criativa. Ele pode comentar porque aquilo fez sentido para o contexto dele. Ou ele pode comentar porque aquele conteúdo, aquele produto lhe serve. E eu
a vida inteira trabalhei, né, com dados, com informação B2B, e quanto mais aquela informação aquele produto define a qualidade do nosso trabalho, seguramente é muito mais importante ter confiança naquilo que você vai comprar. Porque é isso, né? Por que eu compro um produto que eu vou usar na minha atividade? Porque eu confio. Se aquele produto não funcionar, eu tenho um problema de entrega de qualidade. Então, aqui a gente fala que cada vez mais dar informação para esse produtor rural, ou qualquer um que compre esses produtos, né, que vão impactar diretamente o seu negócio ou o seu resultado, isso é super importante. E tem uma outra coisa, esse dado não é um dado novo, ele é um dado de 2020, de uma pesquisa que foi feita pelo SEMP lá atrás com a Deloitte. Cada real naquele momento investido em mídia trazia 8,54% para a economia. Ou seja, a publicidade ela é importante do ponto de vista do consumidor, mas ela é importante do ponto de vista também para gerar negócio. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que a única forma de ser lembrado e considerado e planejado é focando a comunicação, então, no momento certo, no contexto certo e no público certo. Ou seja, a comunicação, ela vira ativo estratégico. E não tem jeito, essa comunicação, ela está relacionada com 5 P's que a gente viu. Todos eles, porque no final é através dessa comunicação ou dessa atividade em mídia, em publicidade, que você tangibiliza tudo aquilo que foi conversado ao longo do dia. E se publicidade não funcionasse, a gente não teria esse valor de publicidade no mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje tem um número de 82 bilhões de reais investidos em publicidade. Esse é o número, a fonte é da Cantar Ibope Mídia. Mas mais do que o valor absoluto, o que eu gosto de trazer para cá é uma reflexão sobre como essa atividade vem crescendo. E nos últimos anos, claro que a gente teve um momento aí pandêmico, né, onde você teve, durante a pandemia, uma estagnação do investimento publicitário, ele até diminuiu. Logo após, ele deu um pulo e a partir daí ele começou crescendo de maneira constante. E vejam que os crescimentos são sempre acima da inflação, ou seja, existe crescimento real da publicidade. Mas no final das contas, tá bom, tá claro aqui para todo mundo que investir em mídia e em publicidade é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre a marca, falar com o consumidor. Mas talvez aí esteja um dos maiores desafios, junto com o desafio, claro, de criar uma narrativa, um conteúdo consistente, que é como distribuir esses investimentos, aonde alocar essa verba, quando fazer isso. E no final, a força vai estar de uma campanha no ponto de vista de mídia, tá? Não estou falando aqui de criação mais, tá? Porque você pode ter um bom planejamento de mídia, mas se você não tiver uma boa narrativa, um bom conteúdo, que de fato transmita o que esse produto entrega, não adiantou nada. Então, as duas coisas caminham juntas. Mas a força vai estar exatamente no conjunto e no mix, e não só no meio isolado. Como a gente viu, a gente falou há pouco, né, a gente olhou, né, aquela jornada do consumidor com momentos inúmeros, né, de interação, sendo atravessado por informação. E eu diria para vocês que hoje o maior ativo da comunicação, ou o grande desafio da comunicação, é de fato conseguir a atenção desse consumidor. A gente muitas vezes, né, usa uma série de métricas para medir eficiência, mas talvez uma das métricas que a gente deveria pensar é qual que é o share de atenção, né? De tudo aquilo que esse consumidor viu, ouviu, assistiu, pensou, falou, qual foi o percentual que de fato eu consegui captar a atenção dele? E por que isso? O consumidor, ele é cada vez mais multimídia e cross-mídia. Eu gosto de trazer esses conceitos, por quê? Ele consome vários meios, então isso é ser multimídia. Ele, em vários momentos, ele acorda de manhã, liga o rádio, se conecta no WhatsApp, vai para o trabalho ouvindo um podcast, volta para casa, assiste um jornal na hora do almoço, um streaming. Ele está fazendo cada coisa no seu momento. Mas tem um fator, que não é um fator novo, esse é um fator desde que a gente tem o mobile, né, o aparelho celular como extensão da nossa mão, tem uma coisa que acontece que é o consumo simultâneo multitela.
Então, hoje, 64% dos brasileiros costumam navegar pelo celular enquanto assistem conteúdo de televisão e plataformas de streaming. Esse dado é uma fonte, de fonte da Ipsos, uma pesquisa que a Ipsos fez para o Mercado Ads. Olha como isso pode mudar radicalmente a intenção de compra dessa pessoa. Ela está ali, está vendo televisão. Ela viu um produto, ela vai pesquisar sobre esse produto. Ela viu uma promoção, não um desconto, que eu já aprendi aqui. Ela viu uma promoção e quando ela vê essa promoção, ela mudou de ideia. Ela pode comprar imediatamente aquele produto. Então, esse consumo multitela, ele é um consumo que pode impactar bastante. Gente, e não sou eu que estou falando que o mix de e-mails é importante. A Kantar também faz um estudo que chama Brand Z, que são as marcas mais valiosas do país. E aí, foi feito um cruzamento entre como essas marcas se comportam em mídia. E, das 10 marcas de maior investimento, todas elas investem em mais de 6 ou 7 e-mails. E por quê? Porque tem um interesse e uma vontade de conseguir impactar o maior público possível. E aí, enquanto a gente estava falando das marcas, o Ricardo me contou uma coisa que a nona pesquisa de hábito do produtor rural ia sair. E aí, fez todo sentido trazer para cá um recorte dessa pesquisa. O estudo está em fase final de campo e o relatório vai ser entregue em novembro, mas a gente conseguiu trazer uns highlights para cá que ajudam a gente a entender essa importância do investimento no mix de e-mails. Bom, a fotografia dessa informação é uma fotografia nacional e apesar da pesquisa trazer um perfil diferente, né, de tamanho de propriedade e de culturas e rebanho, aqui a gente tem um dado nacional. São feitas 3.100 pesquisas em loco, 280 questões em 16 estados, 15 culturas e 4 rebanhos. Bom, o que a gente tem aqui nesse primeiro slide? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, espera aí que eu vou voltar. Esse daqui. O que a gente tem aqui nesse slide? Esse slide traz o consumo de mídia do produtor rural. Para qualquer coisa. Para lazer, entretenimento, informação. E olha só como você tem uma participação expressiva de todos os meios. E toda vez que eu falo de meio, eu quero falar uma coisa super importante que é os meios todos migrando, né, para as plataformas digitais se tornam multiplataformas. Então, os meios também estão ressignificando a sua forma de entrega e a própria abordagem para o consumidor. Então, a gente olha TV com uma participação super importante, a gente olha até uma variação do ano de 2021 para cá, né, da TV, da importância da TV. A gente tem a internet é mais do que uma ferramenta de mídia, né, gente? A internet hoje é ferramenta de trabalho, de conexão, aliás, mentira, né? De sobrevivência, né? Então, está todo mundo conectado o tempo inteiro. A gente fala de rádio, jornal e revista, todos eles com participações importantes no dia a dia desse consumidor. E quando a gente fala de informações técnicas, vou chamar de técnicas, mas informações que são importantes para que esse consumidor, para que esse produtor rural consiga tomar decisões de produtos que vão impactar a sua atividade. A gente continua também com uma forte importância da televisão, do rádio e do jornal, e claro, que aí você tem uma dependência grande também de que tipo de oferta de conteúdo você tem também específica para esse produtor rural, e a gente tem os canais digitais também com ampla importância. A gente estava falando aqui, né, Paulo, há pouco, a respeito disso, e ele me falou uma coisa super interessante, que é, e me corrija se eu estiver errada, hein, que quando você vai comprar um defensivo agrícola, você precisa ir na loja fisicamente, porque você tem que comprovar que você está comprando aquilo. Olha como isso é maravilhoso, né? Porque ele pode ter se informado através do WhatsApp, ele pode ter se informado através de um canal digital, mas no ponto de venda você tem a oportunidade também de impactá-lo de outra maneira, né? Então, é assim que a gente funciona. A nossa vida é física hoje, né? Ela é física e ela é digital ao mesmo tempo. A jornada virou uma só. Ou seja, gente, cada meio vai ter um papel diferente no mix de comunicação. Deixa eu passar aqui só para... E eu, às vezes, aliás, geralmente eu fujo dessa coisa de que cada meio tem um papel.
Às vezes, sim, dependendo do seu conteúdo, você tem um meio que vai levar melhor a sua narrativa emocional, você tem um meio que vai levar melhor as suas questões táticas, técnicas, profundas, mas tem uma coisa que a campanha de comunicação, a sua estratégia, vai depender muito do que você quer alcançar. Você quer fazer alcance? Você quer impactar mais gente? Não, você quer falar com menos pessoas mais vezes? Não, eu tenho um problema de awareness. Era o problema, por exemplo, da Salvita. A Salvita tinha um problema. Bom, a Salvita não investia em comunicação, então a minha apresentação já explica o porquê a Salvita não tinha sucesso com os produtos. Mas ele tinha um problema de lembrança e valor de marca. Ele tinha um problema de awareness, de reputação. Acho que isso levaria ele a fazer campanhas com conteúdos fortes, narrativas presentes, com frequência. Porque se a marca não é lembrada, e se a pessoa só compra por preço, vai virar commodity. Então aqui, olhar esse mix de métricas. Por exemplo, eu tenho um determinado desafio, não sei se a Salvita teria um desafio, de poder vender numa determinada região mais do que na outra. Regionalização. Você vai ter que buscar meios regionais, marcas regionais para poder investir. Então, para mim, vale muito mais o teu objetivo de comunicação e de negócio para compor o mix de meios do que rotular. Esse meio serve para isso, esse meio serve para aquilo. E por quê? Porque no final das contas, existe uma equação de equilíbrio super importante que é performance. Performance a gente pode chamar de conversão e branding. Você tem que criar uma boa reputação, você tem que criar uma boa imagem da sua marca, ela tem que ser lembrada porque é ela que vai sustentar a tua comunicação. Só que tem momentos que você tem que trabalhar fortemente em conversão e performance. Essa dualidade, você vai viver com ela o tempo inteiro. E tanto o digital como os meios tradicionais te ajudam a construir branding, te ajudam a construir performance. Depende muito. Agora, o que é super importante é, de novo, narrativa consistente, trafegando por todos esses meios. E o que mais a gente tem que olhar, o que faz sentido também nessa questão dessa narrativa integrada, as marcas nativas digitais também têm um mix de comunicação bastante diverso. Eu lembro, acho que são 3 ou 4 anos, quando o Nubank fez o primeiro anúncio no Jornal Nacional. A gente parou para ver, uma amiga minha trabalhava lá, na época eu trabalhava na Cantar, a gente parou para ver o horário certo, para passar para ela o horário certo daquele comercial. Até hoje o Nubank segue com campanhas muito intensivas em TV e depois vão para o digital, ou começam no digital e vão para a TV, vão junto. iFood, né? O iFood é uma marca que está presentíssima em todas as transmissões esportivas, seja nos canais de TV aberta, nos canais de TV paga e também agora no Cazé TV. Por quê? Porque ele entende que ele tem que estar nesse momento da transmissão ao vivo, porque é quando ele consegue medir o resultado, é quando ele consegue chamar o consumidor para compra. E aí tem uma série de outros exemplos, Mercado Livre e tal, e cada um deles, isso que é super interessante, eles compõem essas narrativas e essas campanhas com times muito certo, né? Você vê, por exemplo, o Mercado Livre atuando muito, né, nos reality shows, né? Ele faz ação ali, chama o consumidor para promoção, para alguma coisa especial, e continua a narrativa, né, nos meios digitais, continua a narrativa na mídia out of home. Ou seja, a gente está falando aqui, de novo, da importância de compor esse mix de comunicação. E no final das contas, mesmo que a narrativa esteja espalhada por todos os meios, e eu acredito muito que você tem que criar para aquele meio, não adianta você pegar o vídeo de TV e jogar no streaming, não adianta você pegar o spot de rádio, né, a partir do áudio do filme de TV, não, você tem que criar para cada um desses meios. Você tem tela grande, tela pequena, você tem o impulso daquele momento, você tem um short para fazer no YouTube, você tem uma informação rápida para levar para o Instagram, mas o importante é que tudo seja consistente, a narrativa precisa ser uma só, para não criar nenhum tipo de confusão na cabeça desse consumidor. Isso aqui também é super interessante. Quase 50% das pessoas dizem gostar de anúncios quando estão alinhados aos seus interesses. Então é isso, né? Se você tem lá um produtor rural que está buscando informação sobre algum tema,
fica muito claro o quanto ele está buscando aquilo e é o momento propício para impactar ele. Mas se ele está no momento de lazer e de repente alguma coisa chama a atenção dele, também pode ser um outro momento interessante de abordagem. Ou seja, gente, eu quero fechar com uma seguinte frase que é: quem investe em comunicação planejada vai colher relevância e resultados. E uma coisa super importante, a comunicação vai ser planejada, mas não adianta você ficar preso naquilo. Cada vez mais você consegue sentir a reação do consumidor e vendas de maneira muito rápida. Então eu sempre digo, você se planeja para estar preparado para a mudança, você se planeja para estar preparado para trocar a rota no meio do caminho, ainda mais com métricas onde você consegue ter o impacto imediatamente. E para fechar, um canal sozinho vai ser uma voz, você vai estar gritando, você vai estar falando alguma coisa, mas muitos canais juntos, bem planejados, bem pensados, dentro do mix correto, vão criar impacto e vão criar resultado. Bom, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que tenha sido relevante, espero que essas contribuições façam diferença e daqui a pouquinho a gente vem para o painel aqui falar mais sobre isso. Obrigada. Perfeito.